Queridos, a paz do Senhor mais uma vez, estamos aqui no nosso canal, a Voz das Assembleias de Deus. Eu sou o pastor Wellington, sou pastor da Assembleia de Deus. Estamos com a iniciativa e com o desejo de alcançarmos não somente os nossos, mas aqueles que necessitam de ouvir a palavra do Senhor. Se possível for, nós temos algumas necessidades, entre elas buscarmos um número específico de pessoas para que possamos alcançar algumas cidades e algumas localidades que estão no interior esse que tem algumas centenas de quilômetros de estrada de chão. Por isso nós te pedimos que, se você puder, se inscreva no canal, ajude aí a compartilhar para que possamos alcançar os nossos irmãos que estão em algumas localidades aqui próximo da cidade de Pompéu. Amém? Hoje nós vamos tratar sobre o tema autoridade espiritual. Um tema muito conhecido, um tema muito debatido, mas nos últimos dias, mais do que nunca, nós temos a necessidade de falarmos sobre ele. Afinal de contas, nós estamos sendo aí, temos uma enxurrada, de documentos que estão sendo colocados diante das igrejas para que nós possamos nos render algumas questões relacionadas às autoridades que estão lá no Legislativo. Eu quero começar na noite de hoje lendo um texto com os irmãos que se encontra no livro de Daniel, capítulo 2, verso de número 21, que nos fala assim: e ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Estamos falando sobre um aspecto do governo de Deus, também conhecido como teocracia, ou sistema de governo, a qual o nosso Deus direciona a terra. Vemos aqui um dos seus aspectos a respeito do seu governo, domínio de estações. Ele remove reis, ele coloca reis, ele estabelece um tempo para todas as coisas. Por isso que nós, como cristãos, temos que saber que nós não temos que ter ansiedade, às vezes, com algumas coisas, porque quem estabelece tudo isso é o nosso Deus. Nós sabemos e entendemos esse aspecto da sua autoridade. Quando nós vemos esse aspecto, nós temos que entender que o livro de Daniel, capítulo 2, verso número 21, ele manifesta literalmente o poder do nosso Deus através da sua autoridade. Quando nós vemos esse texto, nós temos que nos lembrar o que representa esse domínio sobre todas as coisas. No livro de Jó, no capítulo de número 38, no verso 8 ao verso 11, nos fala assim: quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu no ventre materno? Quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi. Está falando a respeito de limites, Quem represou o mar? Ou seja, o nosso Deus, ele põe limites até mesmo naquilo que nós não conseguimos entender. A compreensão que nós temos a respeito desses limites é saber que o nosso Deus, ele começa e termina da melhor maneira possível. Quando nós falamos a respeito desse aspecto da autoridade do nosso Deus, nós sabemos que isso representa a sua limitação, o seu poder, a sua autoridade em todos os aspectos. Ele põe limite, ele dá início a algumas coisas, mas ele sempre está no controle de tudo e sobre tudo. Olha só, quando nós falamos sobre esse aspecto da autoridade do Senhor, nós temos que lembrar que o nosso Deus, ele é detentor de toda a autoridade sobre os céus, sobre a terra e até mesmo debaixo da terra. Quando nós falamos do mundo visível e do mundo invisível. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Aqui nós vamos compreender e entender o que somente Deus pode fazer. É quando ele delega a sua autoridade a alguém. Algumas pessoas podem dizer assim: olha, mas eu conheço alguém que tem autoridade. Não. Você pode conhecer alguém que tem poder ou que recebeu a autoridade do céu. Porque toda autoridade, ela pertence
ao Senhor. A autoridade delegada representa aquelas pessoas que têm de Deus algo que faça com que ele manifeste a autoridade de Deus sobre a terra. Isso quer dizer que autoridade e poder são coisas distintas. Sabemos algumas pessoas que podem exercer poder através da força, através da imposição. Outras simplesmente têm autoridade. Um exemplo que nós sabemos de autoridade é quando nós vemos, às vezes, um policial de 1,70 m parar diante de um homem que tem, às vezes, 2 metros de altura e somente porque tem aquela farda, ele consegue fazer um homem de 2 metros de altura ficar quietinho porque tem uma autoridade delegada sobre as suas vidas. Quero deixar nessa madrugada, que aqui estamos de madrugada, né? Estamos em Belo Horizonte, Minas Gerais, esse texto para a sua meditação e que você entenda o que é ter sobre a sua vida autoridade. Para que você possa participar um pouco mais, talvez queira aprofundar, depois você vai ler ali a primeira pessoa que Deus determinou sobre a terra a ter autoridade. Nós sabemos que foi Adão, o primeiro homem que Deus delega a sua autoridade sobre a terra. Lá em Gênesis 2, verso de número 15, Adão já inicia um processo de autoridade delegada e ele trabalha a favor de tudo que Deus estava planejando. Ou seja, Deus está no controle de tudo. Eu quero somente deixar uma palavra para a sua vida, quero deixar uma palavra para a sua família e para a sua casa. Olha, vivemos tempos de extrema instabilidade, não somente espiritual, mas vivemos tempos também de condições adversas em todos os aspectos, incertezas. Aqui em Pompéu, por exemplo, agora começa a chover. Há quanto tempo nós não vemos chuva na cidade de Pompéu? Mas nós estamos sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Chegou agora o coronavírus. Eu quero te dizer uma coisa. Deus está sobre todas as coisas. O coronavírus tem que se render ao poder do nosso Deus. O coronavírus vai ter que entender que existe uma igreja que ora, uma igreja que tem autoridade sobre a terra. Na noite de hoje, ou quando você estiver vendo este vídeo, eu quero que você se lembre de uma coisa. Você vai terminar na tua casa que toda autoridade pertence ao Senhor. Queridos, um grande abraço. Estamos aí e agora eu vou descansar porque temos muito trabalho amanhã de manhã, acreditamos nisso. Chuva, coisa gostosa, né? Maravilha. A paz do Senhor, um grande abraço. Ei, nos ajude aí, compartilhe esse vídeo. Se você puder, você também se inscreva no canal, nos ajude, a voz da Assembleia de Deus. Estamos aqui em Pompéu e sabemos que você pode ser um grande contribuinte. A paz do Senhor e um grande abraço.